Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Nós vamos, nesse momento, falar sobre algumas coisas importantes a respeito da Palavra de Deus, numa referência a várias doutrinas básicas que nós vamos trabalhar através de vários vídeos para que você tenha essa noção da Palavra de Deus. A primeira delas é justamente com essa temática: como recebemos o Espírito Santo. Eu estou me valendo de um recurso que é gratuito na internet e desta maneira vai, sem dúvida alguma, ajudá-lo na compreensão da Bíblia Sagrada. Nós recebemos o Espírito Santo pela fé no Senhor Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso único Senhor, Salvador e Mestre, nesse ato da conversão, em que nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus, o Espírito Santo passa a habitar permanentemente em nosso coração. Isso significa que o Espírito Santo jamais sai da nossa mente ou do nosso coração. Quando eu me referi inicialmente à nossa mente, é porque, na verdade, o Espírito Santo não habita nesse coração, nesse órgão físico que fica mandando sangue para o corpo. Pelo contrário, é justamente na nossa mente, é ali onde está alojado o espírito humano, quando não o próprio Espírito Santo de Deus. Dito isto, quando cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou dos mortos, naquele momento nascemos de novo. Isto porque é acompanhado de um verdadeiro arrependimento em relação aos nossos pecados que foram praticados e aqueles que ainda serão, mas ainda assim já foram pagos na cruz do Calvário, de modo que Jesus nos salva completamente e não apenas nos dá a possibilidade de salvação, mas oferece uma vida eterna, que começa justamente nesse ato de conversão e vai perdurar para todo sempre. Naquele momento que nós recebemos o Espírito Santo, a gente, como eu disse, se torna uma nova criatura. Para quê? Para que ande em novidade de vida. Um cristão que não recebeu o Espírito Santo não existe, ou seja, não tem cabimento, porque todo crente em Jesus, naturalmente, já se tornou a habitação do Espírito Santo. Quero propor três versículos da palavra de Deus. O primeiro que se encontra em Romanos capítulo 8, versículo 9, que diz que todo aquele que não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Ou seja, se a pessoa não é a habitação do Espírito Santo, isso é indício de que ele ainda não se converteu genuinamente. Mas em tempo, ele pode aceitar Cristo como seu Senhor e Mestre, arrependendo dos seus pecados e, pela fé, tornando-se nova criatura em Jesus, isto é, um salvo em Cristo. Um outro versículo que nós temos é justamente este, que para mim é clássico, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito. Observe que o batismo no Espírito Santo, segundo o apóstolo Paulo, ele faz com que a gente seja imerso no Espírito. Como consequência, todos nós bebemos do mesmo Espírito. É uma ação iniciatória, ou seja, do começo da vida cristã. O batismo no Espírito Santo ocorre justamente na conversão e é algo que acontece com todos, não com alguns poucos. A partir daí, apresenta um propósito. E qual é? Formando um só corpo, numa alusão ao corpo de Cristo. Nós passamos a pertencer à Igreja de Cristo Jesus, ou ainda somos inseridos ou introduzidos no corpo de Cristo, que é a Igreja. Introduzidos funcionalmente, através, não apenas como membros, mas recebendo dons espirituais da parte de Deus. Temos um outro texto, uma referência a Cristo, nele, vocês também, quando ouviram a palavra da verdade,
o evangelho da sua salvação e creram nele foram selados com o Espírito Santo da promessa. A garantia de que você é salvo de uma vez por todas é justamente esta. O Espírito Santo passa a habitar e ainda ele vai selar. Você vai ser é, selado com o Espírito, de modo que isso vai garantir a sua salvação, de modo que você não perde jamais a salvação oferecida da parte de Deus por meio de Jesus e efetuada pelo Espírito Santo de Deus. Não obstante nós sermos habitados pelo Espírito, precisamos ser cheios do mesmo. E isto faz com que a gente, após receber, venha compreender que não é o fim. Pelo contrário, é um começo de uma nova vida cuja inclinação é para as coisas do Espírito. E após a nossa conversão, nós podemos e precisamos ser cheios do Espírito Santo repetidamente. Observe que os apóstolos, nos dias de Pentecostes, eles foram tanto batizados no Espírito quanto cheios do mesmo. Posteriormente, a gente vai ver Pedro sendo cheio do Espírito novamente, e mais à frente também, ou seja, mostrando que o enchimento ou a plenitude do Espírito Santo pode ser repetida. Agora, o batismo no Espírito Santo ocorre no ato de conversão e ele não é repetido. A presença do Espírito Santo deve ser algo avassalador em nossa vida no sentido positivo, não no sentido que vai causar uma destruição, pelo contrário, é algo realmente extraordinário. Imagine só Deus habitando em pessoas. O eterno, que é um ser transcendente, ele começa ou passa a habitar em uma pessoa como eu e você, com imperfeições, limitações, finitude, inclusive. Mas é justamente isto que o Espírito Santo faz em nossa vida. A promessa de Jesus, vocês serão batizados com o Espírito Santo, ou uma terminologia melhor, no Espírito Santo, tinha como resultado, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, receber o poder. Porque à medida que eles recebessem o Espírito Santo iria transferir poder para que eles se tornassem testemunhas de Jesus. Note que no caso de Pentecostes, há algo singular. Aqueles cristãos ou aqueles crentes, eles estavam passando por um período de transição. Eles já tinham sido salvos, é verdade, porém, eles estavam ainda nessa fase de transição, recebeu orientação para esperar em Pentecostes, digo, em Jerusalém, para que recebessem esse revestimento de poder. Acontece que a partir do Pentecostes, nós não precisamos se dirigir quer a Jerusalém ou a nenhum outro lugar. Tampouco precisamos esperar ser batizado, muito menos suplicar pelo batismo do Espírito Santo, porque a partir do Pentecostes, o desdobramento é o seguinte: todo mundo que aceita Cristo Jesus é literalmente imerso no Espírito e passa a pertencer a Igreja de Cristo. Da mesma forma, podemos afirmar que ela recebe o poder da parte de Deus para se tornar uma testemunha de Jesus, assim como as pessoas, naquele exato momento, numa situação bem singular, receberam o Espírito Santo, lembrando que o dia de Pentecostes, da forma como nós vemos e observamos na Bíblia Sagrada, é algo realmente bem pontual, de modo que foi um evento histórico irrepetível, portanto. Houve naquele primeiro momento vários sinais, tanto visíveis quanto audíveis,
E estes sinais tinham como, vou dizer assim, preocupação ou mostrar a atenção devida para a outorga do Espírito Santo que veio sobre as pessoas. De modo que esses sinais não se repetem e não se verificaram em nenhuma outra experiência cristã em nenhum momento. Porque o objetivo daqueles sinais visíveis e audíveis era simplesmente, vou dizer assim, credenciar aquela manifestação do Espírito que foi na forma de um derramamento do Espírito Santo, conforme a profecia de Joel. Após isto, a gente vê que as pessoas vão recebendo o Espírito Santo automaticamente, e segundo o apóstolo Paulo, indicando que é uma ação passada e que todos foram imersos ou batizados no Espírito. E não é à toa que nós não temos um único versículo sequer para buscarmos o batismo do Espírito Santo, por conta de que ele ocorre justamente no ato de conversão. Naturalmente que há pessoas que pensam diferente. E, de fato, há essa diferenciação de entendimento, mas que é recente. Essa ideia de que se deve buscar o batismo no Espírito Santo, na verdade, surgiu séculos e séculos depois, dentro do chamado cristianismo. A chamada doutrina do batismo do Espírito Santo como uma obra subsequente à salvação ganhou, vou dizer, corpo e proliferou-se a partir de 1905 a 1906, quando a gente se reporta lá aquele movimento ocorrido na Rua Azusa. Mas durante milhares de anos, a Igreja Cristã sempre concebeu que o batismo do Espírito Santo ocorria sempre conforme preceituado na Bíblia, no ato de conversão. Agora a gente pode caminhar um pouco mais, porque nem sempre estamos igualmente cheios do Espírito Santo. A tendência nossa é fazer comparação da experiência sua com a do outro. Gente, a experiência sempre vai ser, claro, algo individual, mas não pode constituir-se em regra jamais. Isto mesmo. Agora, o que nós temos em Efésios, no capítulo 5 versículo 18, é sobre essa necessidade de enchermos com o Espírito Santo, porque há uma determinação, há uma ordem, está no caso imperativo. Agora, o versículo 19 e 20 vai nos ajudar, e até mesmo 21 vai nos ajudar, porque quando as pessoas se enchem do Espírito Santo, elas vão falar entre elas com salmos, isto é, com canções ou cânticos, com hinos, com cânticos espirituais, elas vão salmodiar o Senhor no, no coração deles, no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. As pessoas vão estar realmente louvando ao Senhor, onde? No coração delas. É o que diz a palavra de Deus. Vai ter sempre um elemento para exaltar, louvar e enaltecer o nome de Deus. E a gente observa que, como estamos ocupados com a vida diária, especialmente podemos nos afastar de Deus, não que a gente vai se distanciar a ponto do Espírito Santo sair da gente ou do nosso ser, nada disto, mas que a gente vai se envolvendo com tantas coisas que podemos perder essa noção de buscarmos a plenitude ou não a considerarmos como devíamos, porque, como eu disse, não existe um versículo na Bíblia sequer para buscar o batismo do Espírito Santo. A razão é porque ele ocorre no ato de conversão. Porém, em relação ao enchimento, há uma ordem. E a gente não pode ceder à carne, tapar os nossos ouvidos para o Espírito Santo, porque diz a palavra de Deus, conforme
se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não extingais o espírito, numa alusão a não abafar a operação do espírito. É como se a gente não devesse jamais tapar os nossos ouvidos para não escutar o Espírito Santo falar através da Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia vai nos dar instrução, a Bíblia vai nos orientar, a Bíblia vai nos guiar, a Bíblia vai, enfim, sinalizar sempre para a pessoa bendita de Cristo Jesus. E quando nós não damos ouvidos ao Espírito Santo, nós entristecemos o mesmo. Mas o que que acontece quando você se torna a habitação do Espírito Santo? Algumas coisas acontecem quando nós nos tornamos cheias do Espírito Santo. Quer ver o exemplo? Se conforme Atos capítulo 1, versículo 8. Eu disse que eles foram batizados no Espírito porque Jesus disse no capítulo 1, versículo 5, que dentre alguns dias eles seriam batizados no Espírito. Então, de fato, aconteceu o batismo no Espírito, porém, a terminologia bíblica em Atos capítulo 2, versículo 4, é de que eles foram cheios do Espírito. A ideia aqui que nós temos, pelo texto e contexto imediato, é que eles foram tanto imersos, isto é, batizados no Espírito quanto cheios do Espírito Santo simultaneamente. São coisas distintas, porque depois alguns desses que estavam ali no dia de Pentecostes foram cheios do Espírito Santo novamente. Daí a colocação anterior. O batismo no Espírito Santo ocorre uma só vez, já a plenitude do Espírito pode ser repetida e precisa ser buscada. Mas Deus dá ousadia para proclamar o evangelho. É isto mesmo. Em Atos 1, versículo 8, a gente observa que as pessoas recebem do Espírito Santo o poder para serem testemunhas de Jesus. Já em Atos, capítulo 4, versículo 31, nós observamos que, estando eles tendo orado, né, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam, olha só o resultado, com intrepidez a palavra de Deus. E vocês devem estar se perguntando, está se referindo a quem? O capítulo 4 menciona sobre Pedro e João, os apóstolos. Eles estavam no dia de Pentecostes e foram cheios do Espírito Santo. E depois a gente vê um outro relato bíblico no mesmo Atos, que é o mesmo livro. Portanto, que eles foram cheios e eles começaram a proclamar o evangelho com intrepidez, anunciar. Toda pessoa cheia do Espírito Santo, ou que se deixa dirigir ou conduzir-se pelo Espírito, ela vai sempre pregar a palavra de Deus com intrepidez, com ousadia. Agora a gente precisa colocar os pingos nos is. Existem algumas pessoas que fazem uma anunciação, inclusive da palavra de Deus, mas de forma deselegante, sem um pingo de educação, de uma forma muito arrogante, quando não petulante e assim por diante. Intrepidez e ousadia são coisas da parte de Deus. As questões agora mencionadas por este são coisas nossas que não devem ser repetidas na nossa vida e, quando identificadas, precisam ser abandonadas porque não engrandece jamais o nome de Deus. No capítulo 7, lá no versículo 55, diz assim: Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Ou seja, a gente vai ver o relato bíblico mostrando que houve esse enchimento da parte de Deus. Vale a pena ler o contexto, porque está fazendo alusão a Estevão, que foi apedrejado, que se tornou o chamado primeiro Marte na história
do cristianismo, aquele que morreu não porque tinha cometido algum crime contra o Império Romano, mas porque se tornou uma testemunha de Jesus e ele, inclusive, foi apedrejado, fez uma intercessão pela aquelas pessoas ali e deixa-nos um exemplo tremendo. Nós temos outro texto, porque quando a gente passa a se tornar, inclusive, habitação do Espírito Santo, dá aquele desejo de louvar o Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele fez. Quando a gente vai lá para Atos capítulo 10, observe que o Espírito Santo veio sobre a casa de Cornélio, e no capítulo 10, versículo 46, vai dizer que eles começaram a magnificar a Deus, porque eles estavam falando em línguas, línguas estrangeiras, tanto é línguas estrangeiras que os presentes, uma referência aos judeus, identificaram que estavam magnificando a Deus. Além do que, no capítulo 11, seguinte, que é uma explicação do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, a respeito do derramamento ou do recebimento do Espírito Santo pelo Cornélio e sua família, pelos membros do seu lar, vai dizer claramente que está associado com o evento genuinamente pentecostal ocorrido cerca de 6, no máximo 8 anos antes. De modo que as línguas faladas no dia de Pentecostes foram idiomas, isto mesmo, foram línguas estrangeiras. E as pessoas identificaram, por sua vez, as pessoas assimilaram muito bem o conteúdo, porque lá falavam das grandezas de Deus. Eles só compreenderam que estavam falando das grandezas de Deus porque foi línguas inteligíveis, ou seja, línguas estrangeiras. Da mesma forma, aqui em Atos dos Apóstolos, eles só compreenderam porque eles ouviam as pessoas falando em línguas e magnificando a Deus, por conta de que foram também línguas inteligíveis, porque o verdadeiro fenômeno de línguas consiste em falar línguas estrangeiras sem prévio estudo, sendo, portanto, uma capacitação miraculosa da parte de Deus. Nós já lemos Efésios capítulo 5, 18 a 20. O 18 fizemos a citação, o 19 e 20 fizemos a leitura. Vamos então para o outro aspecto, porque Deus dá o desejo de obedecê-lo. A pessoa que é cristã tem o desejo não de fazer a sua própria vontade, senão a vontade de Deus. É o que nos deixa claro lá no capítulo 5, versículo 29, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Note que há esse desejo de fazer a vontade de Deus, ou aquilo que ele determina. Mas no versículo 32 é crucial. E todos nós somos testemunhas dessas coisas. E bem assim o Espírito Santo, que deu àqueles que lhe obedecem. Ou seja, o Espírito Santo é concedido a um coração regenerado, a uma pessoa que já foi convertida, para a pessoa que está inclinada, que já aceitou o senhorio de Cristo Jesus, inclusive. Deste modo, a gente observa que o Espírito Santo foi dado àqueles que lhe obedecem, àqueles que estão sujeitos a Cristo. É o que nós entendemos à luz da palavra de Deus. Mas muitas vezes, Deus dá uma palavra de profecia e opera milagres, como de fato ocorreu ali, naquele período mais intenso, numa referência à igreja chamada primitiva. Observa que naquele momento que a mensagem estava sendo anunciada, os sinais seguiam. Esse espírito profético estava, eu vou dizer assim, borbulhando por conta da necessidade da autenticação da mensagem de Deus por meio dos sinais. A gente vai ver isto, por exemplo,
Eu quero fazer a leitura conforme a indicação de Atos, capítulo 11. Vamos fazer apenas a leitura do versículo de número 28, que nos diz assim: E levantando-se um deles, de nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo o mundo, a qual ocorreu no tempo de Cláudio. Observe que veio uma palavra da parte de Deus, uma profecia. Esse espírito profético, ele não estava murcho, não tinha murchado, pelo contrário, ele estava bem patente e era algo, vou dizer assim, frequente naquele período. E essa profecia não foi o que a gente chama de uma profecia individual, pelo contrário, tinha um aspecto geral, abrangente, e certamente tinha um propósito específico. Vamos ler um outro texto, ainda em Atos, porque no capítulo 13, versículo 2, diz o seguinte: Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Observe que o Espírito Santo estava dizendo, estava falando a igreja de Cristo Jesus. Vale lembrar que aqui é a igreja em Antioquia, que havia profetas e mestres. Naturalmente, a gente entende que o Espírito Santo estava falando através dos profetas e mestres, tá certo? Mas a outra referência que nós temos é o versículo 9, que nos diz: Todavia Saulo também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele. Isso aí. Aqui o contexto é um homem que estava resistindo, chamado Elimas, o encantador, e Paulo, cheio do Espírito Santo, ele repreende, ele então lida com aquela situação, dizendo: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, ini- inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? E Paulo fala: agora eis a mão do Senhor sobre ti, e ficarás cego, numa referência a Elimas, sem ver o sol por algum tempo. E imediatamente caiu sobre aquele homem chamado Elimas uma névoa. E Elimas era um encantador, não da parte de Deus, pelo contrário, ele era um instrumento de Satanás. Ele começou a ficar cheio de trevas e, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Observa que havia essa manifestação muito intensa da parte de Deus, certamente nessa autenticação da palavra de Deus através dos sinais, prodígios, das profecias, entendendo que naquele momento nós não tínhamos é, a palavra de Deus de forma completa. Quando fala nós não tínhamos, numa referência aos cristãos da época não tinham a palavra de Deus. E qual é a orientação nossa para você? Primeiro, esforça-se por mais. Não é pedir o batismo do Espírito Santo, porque, como eu já disse, o batismo do Espírito Santo ocorre no ato de conversão. A questão é que você precisa ter esse desejo, esse anelo de ser cheio do Espírito Santo. O Senhor quer que nos esforcemos para receber mais do Espírito, porque no ato de conversão, nós bebemos de um mesmo Espírito, fomos imersos no mesmo, passamos a fazer parte da Igreja de Cristo, sendo que nós somos ordenados não a buscar o batismo do Espírito Santo, e sim a ser cheio do Espírito, conforme Efésios capítulo 5, versículo 18. Então, como isso acontece? Não é algo mecânico, porque é Deus quem nos enche e não podemos comandá-lo. Isso é muito bom frisar, principalmente no contexto evangélico brasileiro, porque as pessoas às vezes marcam reuniões para que ocorra uma determinada experiência religiosa. Olha,
tal dia, venha para cá porque é o dia disto, daquilo outro, como se Deus fosse obrigado a fazer aquilo que as pessoas estão sugerindo. Ora, Deus não é manipulável. Deus, ele, e a gente observa, ele derramava o seu espírito. De repente, diz uma expressão que se encontra quando Pedro estava pregando e de repente o Espírito Santo veio sobre a Cornélio e sua família, mostrando que Pedro não tinha como manipular, dar uma voz de comando ao Espírito Santo para realizar aquilo ou aquilo outro conforme ele bem entendia ou imaginava. Pelo contrário, o Espírito Santo agia livremente conforme ele queria, ou conforme a Bíblia diz, do modo como lhe apraz, como ele quer. O que a gente precisa viver é sempre em obediência, não vivendo profanando as coisas de Deus, como resultado, entristecendo o Espírito Santo. A gente precisa, então, quando vivemos vidas profanas, entristecemos o Espírito Santo e não experimentamos seu poder em nossas vidas. Pode ser que, às vezes, não há essa intensidade do poder de Deus, não é porque você não foi batizado no Espírito Santo, pelo contrário, é justamente porque você, às vezes, está vivendo, digamos assim, relaxadamente, sem aquele comprometimento com a causa do Senhor e com o Senhor da causa. Quando eu usei essa palavra relaxadamente, porque lá no Antigo Testamento, Jeremias fala justamente para não fazermos a obra de Deus de uma maneira desleixada ou relaxada, tá bom? Outra coisa que a gente precisa compreender, concentrar-se em Jesus, orando, lendo a Bíblia todos os dias, mantendo esse relacionamento íntimo, duradouro e profundo com a pessoa de Jesus, consequentemente com o Espírito Santo, que vai sempre nos guiar para a palavra de Deus. Este não concebe a ideia de o Espírito Santo de Deus levá-lo cada vez mais longe da palavra, ou seja, vai levar você para buscar novas revelações, as quais temos visto aqui ou acolá nos dias atuais. Não é assim que o Espírito Santo atua. O que a Bíblia vai mostrar que, primeiro, o Espírito Santo vai apontar para a pessoa bendita de Cristo Jesus. Segundo, o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade. Ora, e o próprio Jesus disse que a Bíblia é a verdade. Essa verdade escriturística vai ser justamente esse instrumento da parte do Espírito para nos orientar, para nos guiar, para nos fortalecer, para nos dar esse suporte necessário em relação a essas questões espirituais. Vamos prosseguir porque nós precisamos orar, justamente, orar com aquela expectativa de que Deus fará milagres e com a disposição de ser usado por Ele. Observe que a gente, primeiramente, ora ao Senhor não para que Ele venha fazer milagres, correto? A gente ora por uma questão de comunhão, de relacionamento, de vida com Deus. Porque vida no Espírito é a vida cristã. Vida cristã é vida no Espírito. Dito isto, a gente precisa então compreender que nós também vivemos não por vista, mas sim por fé. Você não vê nada, mas você tem a certeza de que Deus está dirigindo os seus passos, Deus está controlando sua mente, Deus, enfim, vai usar a sua boca para anunciar o evangelho, para com ousadia e intrepidez você falar da palavra de Deus e não replicar as suas próprias palavras. Por mais que você tenha esse momento de oração intenso, sincero, real. Há essa expectativa de fazer milagre, mas não como se fosse algo determinante da sua parte, como resultado da vontade de Deus. Ainda assim, os milagres de Deus acontecem não segundo a nossa ótica, conforme a nossa expectativa ou perspectiva.
mas sim como conforme o querer de Deus. Naturalmente que Deus realizou muitos milagres, sinais e prodígios com o objetivo de autenticar a palavra de Deus, para confirmar, para corroborar com a mensagem que estava sendo anunciada. Deus continua realizando milagres, sim, porém, esta realização de milagres é da alçada ou competência divina, tá certo? Mas a gente caminha por fé e não pelo que vemos. Vou dizer uma frase que eu escutei quando tinha 19 anos de idade, ou 18 mais ou menos. Ter fé quando não há milagres é um milagre maior do que ter fé para operar milagres. A gente precisa pensar seriamente nisto. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, sim, mas esses milagres realiza segundo o querer dele. Repito, não segundo a nossa expectativa, perspectiva ou segundo a nossa ótica. O mais importante é mantermos um relacionamento com Deus, agirmos de forma ordinária, porque o extraordinário é com o eterno, é com Deus. Mas você não pode, depois de todo esse estudo, dessa reflexão da palavra de Deus, você simplesmente ficar calado. Tem uma música, ou melhor, um hino que diz, né, que, se eu tivesse mil vozes, melhor dizendo, é uma poesia, né, de Mirth Matias. Se eu tivesse mil vozes. Na verdade, a gente tem uma voz e às vezes não fala do Evangelho de Deus. A gente tem uma voz e fala sobre política, inclusive política partidária. A gente fala da nossa própria ideologia. Provavelmente você não seja de esquerda e você fala assim, eu sou de direita, mas você não faz a coisa direita. O que que é? Proclamar o evangelho. A gente fala de tanta coisa, de política, quer pelo viés ideológico partidário, fala de futebol, fala de religião, fala das pessoas, fala de tantas coisas, menos do evangelho. A gente precisa, meus irmãos, anunciar o evangelho de Deus. A gente precisa proclamar esse evangelho, porque isto é indício de que nós estamos cheios do Espírito Santo. E permita-me aqui terminar com uma ilustração, algo vivenciado na minha vida cristã, o qual compartilho com vocês. Durante um período, comecei a trabalhar com missões na área de plantação de igreja. Fui para essa região e comecei a estabelecer algumas parcerias com igrejas locais de outras regiões para nos ajudar passar não a Macedônia, mas aquela região para proclamar o evangelho, fazer evangelismo, assistência social, enfim, atender e acolher, vou dizer, aquelas pessoas inseridas na comunidade. Pois bem, durante a recepção de um grupo de mais ou menos 20 pessoas, estava uma jovem que na no meio de semana, a convite de uma amiga, tinha ido numa igreja. E quando chegou nessa igreja, o líder dela, da igreja falou assim, sabendo que era uma pessoa diferente, possivelmente de uma outra denominação, e falou assim: tem pessoas aqui que não crêem no batismo do Espírito Santo. Você precisa buscar e você precisa falar línguas, para que você seja tanto batizado quanto cheia do Espírito Santo. Ele colocou tudo no mesmo pacote. Eu sei que existe uma distinção da teologia pentecostal que diz é, não a mesma coisa, mas só para que você tenha uma ideia. E ela foi constrangida literalmente por aquele líder religioso, que estava, claro, na igreja dele. Ela que foi convidado como visitante, se sentiu constrangida porque ele começou, vou dizer assim, a forçar a barra, não apenas olhando para ela, mas se dirigindo assim para ela, porque, como eu disse, provavelmente sabedora é, 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 de que ela pertencia a uma outra denominação,
a qual não corroborava com, ou não entendia da mesma forma em relação às doutrinas. E ela ficou tão assim, entristecida com aquele fato de que ela, depois, naquele campo missionário, ela disse assim: Pastor, em relação ao essa plenitude, eu preciso buscar, correto? Eu falei, sim, a Bíblia diz que nós precisamos ser cheios de Espírito Santo. Mas eu prossegui dizendo que uma das evidências dessa plenitude era justamente o que ela acabara de fazer naquele campo missionário. Ela tinha, meus irmãos, falado de Jesus com ousadia e intrepidez para pessoas que desdenhavam do Evangelho. Numa localidade onde havia uma certa ojeriza ao Evangelho de Deus. E terminei aquela fala com ela. Você só fez aquilo porque estava cheia do Espírito Santo. Note que no início da semana, ou no meio da semana, ela estava numa outra comunidade de fé, que não era dela, o líder mandando diretas, não apenas indireta para ela, constrangendo-a, deixou ela triste. Mas ela tinha um compromisso que já tinha sido agendado com antecedência, que era justamente fazer esse trabalho evangelístico missionário. E lá estava, no final de semana, ela cheia do Espírito Santo, falando o evangelho com ousadia para pessoas que não eram simpatizantes do evangelho, pelo contrário, eram pessoas que faziam oposição ao evangelho. E somente uma pessoa que, no ato de conversão, foi batizada no Espírito, isto é, imersa, e por sua vez estava naquele exato momento cheia do Espírito Santo, poderia falar com ousadia e intrepidez. É isto que Deus faz. Ele usa pessoas comuns, como eu e você, para sermos instrumentos dele nas mãos divinas para a proclamação do Evangelho e para a honra e glória do Senhor. Vamos aproveitar mais recursos desse site, que é gratuito, para que você venha acompanhar esta série de estudos, a fim de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe rica e abundantemente, porque é a minha oração, é também o desejo do meu coração.